Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como já falei nos vídeos anteriores, recebi muitas perguntas sobre valores de imóveis, sobre valores de financiamento, muitas dúvidas que vocês me trouxeram e resolvi esclarecer aqui todas elas de uma vez por todas. Então, eu estou aqui para trazer na série Minha Casa em Portugal informações na prática quanto a valores dos imóveis e sobre o financiamento, dando ideias de faixas de preços nas várias tipologias, citando também, claro, bairros baratos, bairros não tão baratos, né? Tudo que dê ali uma percepção melhor para vocês, tudo que ajude vocês a ter uma ideia melhor sobre investimentos e principalmente valores, né? Para conseguirmos abordar todas as regiões, eu estou trazendo aqui vídeos específicos de cada um dos 18 estados de Portugal continental, para justamente a gente passar por todas as dúvidas e todo mundo, né, ter ali sua clareza das informações de como que se funcionam, de como tudo se funciona e, claro, ajudar no planejamento financeiro. Esse é o meu objetivo aqui, tá legal? No vídeo de hoje, vamos falar sobre valores de imóveis para compra na região de Viseu. Mas isso tudo logo depois da vinheta. Então, bora lá! Então, como eu disse, vamos passar por todos os exemplos possíveis em relação a valores de imóveis aqui na região de Viseu. Uma cidade linda, como eu chamo, a cidade das rotundas, que são as rotatórias no português do Brasil, tá? Como um panorama geral, como eu fiz nos vídeos anteriores, nos outros vídeos, é importante para o seu planejamento conhecer um pouco da região. E por isso a gente vai falar um pouquinho aqui, não só sobre imóveis, mas sobre todo lugar como um todo, tá? Para começar, o distrito de Viseu fica na região da Beira Alta, uma das diversas regiões de Portugal, e que eu já falei de outros estados que compõem também a Beira Alta, tá? Mas também existe a Beira Baixa, como eu também já falei aqui em alguns vídeos de outros estados da Beira Baixa, tá? Então, se você já... Pô, Giovanni já falou sobre isso em algum momento? Tem vídeos aqui na playlist falando justamente sobre esses lugares, sobre esses distritos. Uma playlist dedicada a cada um dos estados aqui de Portugal. Fica a dica para poder assistir na playlist depois de ver esse vídeo, tá? E para isso, deixe já o seu joinha, deixe o seu like aqui para nos ajudar. E claro, deixe também o seu comentário falando ali, argumentando o que você gostou do vídeo, o que você achou legal do vídeo, para poder nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos de qualidade, tá bom? O distrito tem aproximadamente 350 mil habitantes, tá? Ou seja, todo o estado de Viseu tem por volta dos 350 mil habitantes, como foi o último censo de 2021. E ele é composto por 24 cidades, sendo a cidade de Viseu a capital e a mais importante cidade da região, com 100 mil habitantes, tá? A cidade conta com 25 bairros e ao seu redor tem cidades como Satão, Penalva do Castelo, Castro do Daire, Vila Nova de Paiva, Mangualde, Nelas, Carregal do Sal, Tondela, Vozela e São Pedro do Sul. Isso, inclusive, é uma curiosidade interessante, porque isso torna Viseu a capital de distrito que mais tem cidades circundando ela, né? Cidades limítrofes, como a gente fala no Brasil. Então, todas as outras capitais têm ali, no máximo, 6, 7, se eu não me engano, uma capital tem 8 cidades ao redor dela, mas Viseu ganha. Viseu é a cidade que mais tem cidades em volta, né? Porque são tudo cidades pequenininhas, então vai cabendo mais cidades entre elas, tá? Então isso é só uma curiosidade. O estado de Viseu também, ele tem um enclave, que é algo também, é o único estado aqui do país que tem essa situação de um enclave, que é algo bem interessante também para quem quiser se informar melhor o que é um enclave e tal, uma coisa interessante. Uma cidadezinha do estado, ele é cercado por bairros de outro estado, então é como se o bairro tivesse isolado ali, já pertencendo a outro estado. Então é uma curiosidade bem interessante também, mas que
no dia a dia não altera nada na vida de ninguém, essa é a verdade, né, pessoal? Já sobre o clima, é uma região que eu sempre falo bastante do clima também para todo mundo, né? O clima da região, ele sofre uma influência continental e marítima, e por isso o inverno lá é muito úmido e frio, tá? A temperatura média de Viseu ao longo dos anos, ao longo dos meses, é de 9 graus. Quem mora lá fala, Giovanni, você está exagerando, não é bem isso não. Gente, eu estou dando a temperatura média nos meses, tá? No verão, claro, em contrapartida, o verão lá é muito quente e seco, com máximas que chegam próximo dos 35 graus. Mas sim, é uma cidade muito mais fria do que muitas outras cidades do país, tá? Então é um ponto a se verificar na hora de pensar em mudar. Pô, Viseu, bonitinha, gostei, é pequena, mas o clima lá tem esse detalhe. Então se informem bastante em relação a essa questão, tá? A nível de educação, Viseu conta com mais de 100 escolas, ou seja, tem escola para danar lá, é algo realmente surpreendente. Dentre elas, mais ou menos 30 só de jardim de infância. Então é uma cidade que realmente, a nível de estudo, dificilmente seu filho vai ficar sem lugar para estudar, digamos assim, porque tem escola para danar em Viseu e nesse ponto é bem tranquilo, é uma cidade realmente bem amparada nesse sentido, tá? A nível de universidade, a cidade conta com o IPV, né, o Instituto Politécnico de Viseu, e ele tem mais de 30 cursos em diferentes áreas, tá? Então é uma boa opção para quem deseja ali estudar, mas morar na tranquilidade de uma cidade menor, de uma cidade ali quase que de interior. Aquilo que eu sempre falo, é uma capital, mas tirando ali as 3 principais capitais, que é Lisboa, Porto e Braga, as outras capitais já não é tão assim, né, gigantescas. Você vê, a gente tá falando de uma capital de 100 mil habitantes. Então o número realmente cai bastante, tá? No que tange a saúde, o sistema público de Portugal, gente, ele é reconhecido por ser modelo para outros países, inclusive. Então por isso a região é muito boa também para, né, estarem tranquilos no que tange saúde, não é algo que eu falaria assim, é preocupante. Porém, como em qualquer outra cidade que não seja uma grande cidade, pode ser que você tenha que se deslocar para algum outro tipo de atendimento, tá? Então, você quer uma área mais especializada, você quer alguma coisa ali que você precisa de um detalhe a mais a nível de saúde, pode ser que você tenha que se deslocar, tá? Ou para Coimbra um pouco mais abaixo, ou para Aveiro na frente, até mesmo para Porto logo acima. Então, a nível de uma especialidade mais complexa, pode ser que realmente você tenha que ter algum suporte. Mas para o dia a dia ali, aquelas coisas normais, é super tranquilo, não tem nada com que se preocupar, tá bom? Agora, a nível de lazer e opções para fazer né, no dia a dia da cidade, a cidade conta com muitos parques, tem as piscinas públicas, muita área verde, Viseu é muito bonita também nesse ponto, tá? E claro, tem 2 shoppings, o Palácio do Gelo, né, o maior shopping da cidade, e o Fórum Viseu, que também é outro bom shopping. Depois disso, tem ali algumas galeriazinhas e tem o Retal, né, que é uma espécie de um centro comercial ali, que não é bem um shopping, mas tem ali umas grandes redes, tem a GISC, tem o Continente, né, então você tem ali algumas coisinhas para poder te ajudar. Tem a Vorten, que é uma loja de eletrodoméstico grande também, então você tem ali no Retal alguns apoios, por assim dizer, tá? Mas a nível de sair para poder jantar, para poder, né, ir no cinema, você tem tanto o Fórum quanto o Palácio de Gelo, que são 2 ótimos lugares, tá? Agora, falando sobre o mercado imobiliário em si, os bairros mais caros da cidade em termos de metro quadrado são a região central, que contempla microzonas, tá? Como por exemplo a Quinta do Galo, onde a gente tem muito cliente que mora na região do Quinta do Galo. Um dos nossos colaboradores, inclusive, mora na região da Quinta do Galo. Então é uma micro-região dessa área mais central da cidade, tá? E um outro bairro super valorizado em termos de metro quadrado, que é o Ranhados, tá? Já os bairros com menor valor do metro quadrado são o Rio de Loba, tá? E o Abrevezes. Então essas 2 regiões tem ali o custo do metro quadrado mais barata, e aí por isso, né, a gente tem esse contraponto.
Mas vale fazer um lembrete aqui, tá, pessoal? Não se apeguem somente no valor do metro quadrado, pois nem sempre isso será uma indicação do melhor ou pior lugar para se morar, tá? Eu quero fazer esse disclaimer aqui, trazer essa clareza na informação, porque às vezes, igual por exemplo, o centro, a região central, um metro quadrado mais caro. Mas às vezes você quer sossego, você não quer estar no meio da muvuca, você não quer estar no meio ali de onde tudo acontece, as ruas são mais estreitas. Então nem sempre o metro quadrado mais caro vai significar o melhor bairro. Isso é uma coisa muito pessoal. Eu tenho tentado também trazer isso nos vídeos de uma forma geral, né? Às vezes essa clareza na informação faz falta. A pessoa pega, a região mais cara vai ser o melhor bairro. Não necessariamente, é mais ou menos. Porque às vezes você tem ali, você está preso nessa questão do metro quadrado, mas ele está ligado justamente a essa questão. Pô, de repente é área central, mas eu sou uma pessoa que quero mais sossego, tenho filhos, eu quero um pouco mais de tranquilidade. A região central não vai ser, de fato, o melhor lugar para pensar em comprar, tá? Isso é muito pessoal e tem que estar muito clara essa informação para todo mundo, tá bom? Agora, claro que também existe variedades entre os próprios bairros, tá? Então, de uma forma geral, você vai ter preços que podem estar mais baratos no centro, em detrimento ao outro que eu falei que teria um metro quadrado mais barato, às vezes porque ali no centro você está pegando como comparação um imóvel usado e no outro você está pegando um imóvel novo na planta e tal, que já tem outro tipo de construção, construções melhores, superiores. Então tudo isso tem que estar sempre atento, tá? A gente sempre vai trazer aqui os valores na média, tá legal? Sempre tentando trazer ali uma média para você ter essa noção de como as coisas funcionam. Ou seja, vai ter hora que você vai achar preços mais baratos, tem hora que você vai achar preços até mais caros também, tá legal? Então a gente está trabalhando aqui mais ou menos com uma média para você ter essa ideia e em cima disso melhorar o seu planejamento financeiro. Planejamento financeiro esse que a gente também tem um vídeo dedicado a ele. Então a gente tem um vídeo aqui no canal, também vou deixar o card aparecendo aqui em cima, para você poder assistir ele e entender como que funciona todo o processo de financiamento de um imóvel. É um vídeo bem legal para você assistir depois de assistir esse. E quando você acabar de assistir esse e ir para o do card, primeiro deixe seu joinha, primeiro deixe seu like, porque isso ajuda o canal, tá bom? Já as cidades no entorno de Viseu, elas também são uma opção para compra de imóvel, tá legal, gente? Agora, tem que ver aquela situação, né? Vai ser preços mais interessantes? Vai. O que você tem que ver tem menos serviços agregados, tá? O que em geral acontece sempre quando se sai da capital. E é aí que entra a relação entre custo e benefício. Você tem que gerir essa análise de forma mais racional possível para ver se realmente você está escolhendo o melhor caminho. Pode ser uma boa opção, mas você tem que estar bem ciente de como que é isso. Como que é na prática viver numa cidade um pouco mais afastada, que não é a própria capital, que já é por si só pequena também. Então esse gerenciamento entre custo e benefício é que você tem que ter ele muito bem alinhado com os seus gostos e as suas necessidades, tá legal? Então a ideia do vídeo aqui é te ajudar, é te trazer essas informações para você tomar uma decisão melhor de como você vai fazer tudo isso, tá legal? Sobre os imóveis, né? Vamos começar então por um T3, lembrando que a gente vai falar um pouquinho, dando um panorama sobre T3, T2 e T1, tá, gente? Então, sobre os imóveis e falando da primeira opção, que é um T3, nos bairros mais queridinhos da cidade, que tem ali esse charme do centro, né? Onde o investimento seria maior, nessas zonas você vai encontrar um T3, tá? Na média por 200 mil euros, tá, gente? Imóveis novos, na planta, todos eles acima de 250 mil euros no mínimo, tá? Tem muito imóvel chegando próximo, inclusive, de 300 mil, 290, 285. Então, se você está pensando em algo na planta, que sim, vai te trazer melhor conforto térmico, melhor conforto em termos de isolamento acústico, vai ser um imóvel que tem ainda garantia.
você prepara o bolso que vai estar mais próximo dos 300 mil. Mas se for um imóvel bom, bonito, legal, mas que possa ser usado, na média 200 mil a gente acha boas opções em Viseu, tá legal? Apartamentos são sempre mais baratos do que casas. As casas custam bem mais do que os apartamentos com as mesmas características, tá? Então é algo que eu também venho falando em todos os vídeos e eu ainda não vi na minha forma de trabalho, nas minhas viagens, nas minhas idas nas cidades, uma coisa que se assemelhe o preço entre apartamento e casa, não, tá, gente? Sempre em todos os distritos, até hoje, sempre apartamento é bem mais barato, tá? Então fica essa dica aí para você. Falando então do imóvel, T3, com uma entrada de no mínimo 30%, que é algo que os bancos estão trabalhando atualmente, o valor do imóvel de 200 mil vai te fazer ter que ter uma entrada de 60 mil, né? 20, 20, 20. E levando em consideração que você tem até 45 anos, ou seja, possa financiar um imóvel pelo período máximo de 30 anos, suas parcelas vão ser em média 700 euros, tá legal? Um imóvel desse padrão você consegue alugar em Viseu por 900 euros na média, tá? Ah, Giovanni, mas eu tô aqui em Viseu, eu vivo num T3 muito bonito, muito bom e eu pago 500 euros. Imóveis que você já vive nele há mais tempo, sim, contratos antigos. Para quem está querendo fazer contrato hoje, contratos novos, dificilmente você consegue algo barato, tá? Os preços dos arrendamentos eles estão subindo no país todo e Viseu não é diferente. Então, um contrato hoje em Viseu novo, você não consegue facilmente por menos de 900 euros. Tem que pesquisar muito, tem que conseguir uma sorte, uma pechincha danada. Ou seja, você tem um bom imóvel comprado com um bom valor de aluguel. Ou seja, ele vai se pagar sozinho e ainda vai sobrar uma quantia de euro todos os meses para você fazer sua reserva, tá? Se você tiver, por exemplo, na faixa dos 60 anos, só vai poder financiar por 15 anos. E como eu já falei em vários outros vídeos, você deverá aumentar o valor da entrada para conseguir uma prestação menor e conseguir fazer com que o imóvel continue se pagando sozinho, tá? Se você der, nesse exemplo, 45% de entrada do valor do imóvel, esses 45% representaria 90 mil euros, você teria uma prestação de 830 euros, perdão. Essa prestação de 830 euros ainda continua sendo paga pelo valor do aluguel de 900 euros. Ou seja, você ainda tem o imóvel se pagando. Não está gerando praticamente nada para você de economias, né, de reservas, mas o imóvel está se pagando sozinho. Ou seja, da mesma forma, quem paga o imóvel para você é o inquilino. Então também é uma ideia interessante. Ah, Giovanni, eu não tenho condição de financiar por 30 anos. Pensa nisso, aumenta a entrada, que aumentando a entrada você ainda consegue ter o imóvel se pagando sozinho quando o inquilino pagar o valor do aluguel para você todos os meses, tá? Fica essa como uma dica de ouro para você. Já um T3 em zonas mais baratas, você vai encontrar em média por 160 mil euros, tá? Ou seja, com 160 mil euros de planejamento, você já consegue comprar também um bom T3 nas outras áreas da cidade, nas zonas ali que tem, né, o metro quadrado mais barato um pouco. Com uma entrada de 30% e também considerando os mesmos 30 anos, você tem uma prestação de 540 euros, tá legal? Nessas zonas, o valor do arrendamento médio para um T3 vai ser na casa dos 600 a 700 euros. Ou seja, novamente temos aqui um exemplo do imóvel que se paga sozinho, né? E você tem que fazer só a entrada dele, mais os impostos. Todo o resto sendo o inquilino a pagar para você, gerando economias para você todos os meses, já que você está mantendo o seu padrão, né, a sua compra, o seu imóvel, mas o imóvel está se pagando sozinho, porque o inquilino está pagando ele para você. Nada melhor do que isso, não é mesmo? A mesma ideia falada anteriormente vai valer sempre,
tá? Então, caso você tenha uma idade mais avançada, é só você aumentar o valor da entrada. Vamos agora falar de um T2, que seria um imóvel de 2 quartos, né? 2 dormitórios. Novamente, nas zonas boas, nas zonas onde o metro quadrado é mais caro. Em média, a região ela vai ter um apartamento T2 ali bacana, 170 mil euros, tá? Giovanni, em conta por menos? Sim, em conta por menos. Giovanni, em conta por mais? Com certeza também em conta por mais. Mas com 170 você já faz uma boa compra de um T2, tá? Seja para investimento, seja para morar. Com 170 mil você compra um imóvel bem legal, tá? Nesse sentido, de novo, com 30% de entrada, que é a média que os bancos estão praticando, tá? Não estou colocando esse número de forma aleatória, é mais ou menos o que os bancos estão trabalhando. Você tendo até 45 anos de idade, você então vai poder exercer o período inteiro de financiamento, né, que são 30 anos. Nesse sentido, você fica com uma parcela de 580 euros, tá legal? Ou seja, menos de 600 euros. Um T2, nesses mesmo bairro, você vai alugar ele com um valor muito próximo do T3, ou seja, valores a partir de 700 euros, não vai fugir muito não, tá? Com 700 euros você já tem um bom inquilino morando ali, dependendo da qualidade do seu imóvel, você pode pedir até um pouco mais, tá legal? Se tiver, por exemplo, 100% mobiliado, então você pode ali até dar uma crescidinha no preço também, porque é o mercado trabalhando dessa forma atualmente, tá? Agora, já um T2 nos bairros com custo do metro quadrado mais baixo, mais barato, você vai encontrar imóveis de boa qualidade por 150 mil euros, tá bom? Com a entrada dos 30%. E em 30 anos, a gente está falando de um valor de parcela em 530 euros, tá? Aí vem uma relação. Esses mesmos bairros, pensando no arrendamento, já vai estar com o aluguel girando em torno ali dos 550 a 650, se o imóvel for muito bom mesmo, chega sim a 700, mas a gente tem ali na média do mercado muitos imóveis entre 550 e 600 euros. Ou seja, vai ficar meio que elas por elas. O que você tem de financiamento é o que o inquilino te paga. Então aquele imóvel ali vai meio que vai empatar, tá? Na questão dos ganhos. O que pode gerar para você ainda alguns custos extras, como IPTU uma vez por ano, mas lembrando que IPTU aqui é muito mais barato do que no Brasil. A taxa de condomínio, que pode ser que dê para estar inclusa, em alguns casos pode ser que não, mas mesmo assim, o grosso do valor o inquilino está pagando para você. Então, pode ser uma situação para, pô, Giovanni, eu não tenho dinheiro para comprar um imóvel mais caro. Pode ser, eu queria morar em Viseu. Eu estou pensando em ser nos bairros do metro quadrado mais barato. Mesmo assim, eu acho que vale a pena sim. Mesmo que você tenha que fazer um pequeno comprometozinho, eu acho que ainda é uma boa vantagem, tá? Porque sim, você está tendo um patrimônio em euro, uma moeda forte, uma moeda que realmente não sofre oscilação perante as outras. No caso nosso no Brasil, a moeda que sofre muita oscilação não é o euro, é o real, né? O real que se desvaloriza. O euro ele fica ali estável. Então você tem patrimônio numa moeda estável, então você tem aqui uma forma de poder migrar para outro país. Se em algum momento da sua vida você desejar sair do Brasil, você tem um apartamento na Europa, você tem um apartamento em Portugal. Então, mesmo assim, eu considero sendo uma ótima opção de investimento também, tá? Então, fica aí essa dica, fica esse detalhe para te passar essa segurança que não, nem todo imóvel vai ser 100% o dobro, 100% ganho, mas em muitos casos sim, a grande maioria a gente vai trabalhar para você chegar nos melhores resultados possíveis porque esse é o nosso trabalho, tá bom? Em relação a isso, então fica a ideia, né? Construir patrimônio, eu acho que é algo que vale a pena nesse sentido, tá bom? Agora, se novamente você já passou dos 45, basta fazer a conta de aumentar o valor da entrada. Algo que você também pode fazer, né, mesmo que seja nos 30 anos. Se você está vendo que, pô, Giovanni, eu vou ter uma parcela ali muito parecida
com que o inquilino vai pagar de aluguel, e aí eu vou ter esse custo com, de repente, IPTU, de repente com taxa de condomínio, aumenta o valor da entrada. Se você aumentar o valor da entrada, você já vai reduzir o valor do financiamento e aí o inquilino paga tudo, paga IPTU, paga condomínio, paga a própria prestação. Então é uma forma de contornar a situação, você dando uma entrada maior. É o mesmo cenário de quem tem mais de 45 anos, que então não tem acesso aos 30 anos de financiamento. Ele pode, portanto, né, fazer essa correção do valor do financiamento, aumentando a parcela da entrada, tá legal? É uma conta muito simples de fazer, mas que te garante uma qualidade na compra do imóvel e, claro, a segurança de não precisar pôr a mão no bolso mensalmente para complementar nada, porque o inquilino vai pagar tudo para você, tá legal? Agora, falando do T1, a última opção, né? Todo vídeo, lembrando, eu faço do T3, o T2 e o T1. Falando do T1, para quem vem principalmente sem filhos, né? Para quem ou é só o casal ou vem a pessoa sozinha, na região central e mais cara, é possível já encontrar opções de T1 a 150 mil euros, tá? É um imóvel que fica muito realmente valorizado. Nesse sentido, com uma entrada de 30%, ou seja, 45 mil euros, né? Você vai ter na média uma prestação de 530, porque é o mesmo caso do T2, né? É o mesmo caso. Então, com 530 euros, você tem ali um financiamento. Agora, olha que interessante, na parte do arrendamento, por ser uma zona mais central, o preço do T1 para alugar, ele ainda é caro. Ele não cai, não. Ah, Giovanni, eu estava ali com uma média de 550, 650 para o T2, então para o T1 vai ser 400 euros. Não, ele é de 500 a 700. Ele costuma e pode acontecer em vários casos de você ter um aluguel de um T1 até mais caro que um T2. Tá? Então isso acontece, pelo incrível que pareça. Você tem T1s muito bem valorizados aqui, tá? Em termos de rentabilidade, é algo incrível, porque você tem uma rentabilidade muito maior com uma metragem menor. Então nesse ponto é algo até interessante também. Então você pode ter uma prestação de 530 na média, mas um aluguel de 700, porque o T1 são muito valorizados, tá? Então fica a dica para você nesse sentido também, tá bom? Tudo vai depender, claro, do tamanho do imóvel, da qualidade, dos equipamentos presentes no imóvel. Se ele for completamente vazio, não tem aquela qualidade linda e maravilhosa, vai ficar mais próximo dos 500 euros mesmo o aluguel. Mas se ele for um imóvel bonito, que está conservado, que está tudo direitinho, facilmente você consegue pôr ele para alugar próximo dos 700 euros, tá? Agora, para quem procura imóveis ainda mais baratos, Giovanni, não tem condição, os valores que você está pontuando aí são muito caros, 150 mil, 200 mil, quase 300, eu não tenho isso tudo, eu estou procurando algo abaixo de 100 mil. Vai achar também, tá? Não necessariamente na região central, acho que isso vai ser mais difícil para você, mas no entorno, né, nos bairros mais periféricos, ou até mesmo nas cidades vizinhas, igual eu dei alguns exemplos de nome aqui, você vai conseguir, tá? Só que aí entra aquela relação custo-benefício que eu falei no início do vídeo. Tem que ver o que compensa para você, tá? E muitos imóveis abaixo de 100 mil, né? Muito provavelmente você vai precisar fazer alguma coisa neles também. Desde uma pintura ou uma parte elétrica, uma parte hidráulica, né? Uma questão de acabamento, algumas vezes passar por uma remodelação, mesmo que mínima ou se bobear ainda maior, né? Aquela coisa, a gente começa a mexer numa coisinha aqui, descobre outra, quando vai ver descobre mais uma e vai ver, tá tendo que fazer uma mega reforma. É algo a se planejar na hora de querer comprar, porque pode aparecer ali um ou outro detalhe que na hora que você puxar aquele fiozinho, começa, né, desenrolar todo o cordel e aí você já entrou numa roubada gigantesca, né? Então é algo para você tomar cuidado, mas que sim, existem opções abaixo de 100 mil, tá? Eu falei no outro vídeo e só de eu falar isso eu já lembrei de novo. Eu vi recentemente uma menina que comprou um imóvel por 6 mil, mas ela vai gastar ali por volta de uns 20, 25, talvez até uns 40 mil ela chega
em reforma, tá? Então é muito importante ter esse cuidado. São oportunidades que de repente vale a pena, mas tem que estar sempre ciente que você vai gastar um pouquinho também para poder mexer nele, tá? Geralmente, esses valores eles vão aparecer para imóveis que precisam de um investimento, tanto para morar quanto para alugar. Dificilmente você vai conseguir um imóvel por menos de 100 mil para você chegar e pá, entrar dentro dele e já morar sossegado. Você vai precisar fazer algum tipo de investimento, então tem que ter isso como uma coisa já ali programada para você, tá bom? Uma reforma básica, cobrindo os requisitos ali que eu já falei, né? Elétrica, hidráulica e tal, vai depender já de um valor significativo, como eu acabei de mencionar. Você pode gastar ali 5, 10, 15 mil, mas se bobear você pode chegar até uns 20, 25, às vezes 40. Pode ser algo para te surpreender. Então, todo cuidado é pouco. Você pode achar que está fazendo uma economia boa agora e lá na frente essa economia virar um problema. Então, tem que ter essa atenção, tá? Além do que, caso você não more aqui, você vai ter que ter alguém cuidando da sua obra o tempo todo, né? O que você pode pensar que pode acontecer, vai acontecer, né? A lei de Murphy. Então, você tem que estar atento que não é só, eu vou gastar aqui tantos mil numa reforma desse apartamento. Desse imóvel de uma forma geral, né? Apartamento, casa e tal. Você tem que pensar que, pô, eu tô aqui, mas eu vou comprar. E aí depois você fala assim, pô, o pedreiro tá me falando que tá precisando de mais coisa. Será que tá mesmo? Pô, o pedreiro falou que aconteceu isso aqui, descobriu mais esse outro problema. Será que é isso mesmo? Tem que estar atento a tudo isso, tá? E é importante você estar sempre atento a isso no planejamento, porque é o planejamento que vai te direcionar para o sucesso da sua aquisição. Então fique esperto, fica essa dica para você na hora de se programar para comprar um imóvel, tá bom? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo ajudou você a fazer as suas contas, te deu alguma luz no fim do túnel. Se você já tinha essa visão sobre Viseu, se você sabia que Viseu tinha tanta coisinha, era cidades das rotundas, me conta aqui nos comentários se você chegou aqui no final do vídeo. E claro, deixe seu joinha, deixe seu apoio para o canal de alguma forma. Um joinha, um comentário, tudo isso ajuda a gente. O YouTube, né, o algoritmo do YouTube processar que é um vídeo que está trazendo informação e que as pessoas estão gostando da informação. Por isso é importante deixar o seu like. Deixe seu like, ajude o canal a crescer ainda mais para a gente trazer cada vez mais conteúdos de qualidade, tá bom, gente? Muito obrigado e fiquem com Deus. Tchau, tchau.